Queridos amigos em todo o Brasil, continuamos a nossa série Conceitos Estranhos do Direito Penal e do Direito Processual Penal. Hoje com um conceito muito estranho, o que é uma testemunha fedatária. Esta expressão foi cobrada nas provas da Magistratura do Distrito Federal em 2008 e delegado da Polícia Civil de São Paulo também em 2008. A banca queria saber se o candidato conseguia identificar entre as assertivas o conceito ou o exemplo de testemunha fedatária. Vamos ver, então, o que tem dito a doutrina acerca desta expressão testemunha fedatária. Nestor Távora diz que a testemunha fedatária é aquela que depõe sobre um ato praticado da persecução criminal. A testemunha fedatária não vai depor acerca do fato que está sendo investigado, mas acerca de um ato que é praticado na persecução criminal, isto é, acerca de um ato processual praticado durante a investigação ou durante a fase de ação penal. Este, portanto, é o conceito de Nestor Távora que vamos anotar. O que diz o Nestor acerca da testemunha fedatária. A testemunha fedatária. Testemunha fedatária é aquela que depõe sobre ato praticado na persecução criminal. Depõe sobre ato praticado na persecução criminal. Você sabe que a persecução criminal é formada por duas etapas: a fase de investigação preliminar e a fase de ação penal. No nosso canal vimos isso na primeira aula acerca de inquérito policial, nosso canal Penal em Foco Online no YouTube. Renato Brasileiro vai dar um outro conceito acerca da testemunha fedatária. Renato Brasileiro vai dizer que a testemunha fedatária é aquela que depõe acerca da regularidade de um ato ou fato processual. Então a testemunha fedatária seria aquela que presta um depoimento dizendo se um ato ou fato processual foram praticados de forma regular. Sendo assim, temos a testemunha fedatária segundo o conceito de Renato Brasileiro. Então você tem os dois conceitos dos autores que mais vendem livros hoje, preparatórios para concurso, que são Nestor Távora e Renato Brasileiro. Mas acompanhe comigo. Quando nós falamos da testemunha fedatária, estamos falando de alguém que depõe sobre ato praticado na persecução criminal. Mas eu vou fazer um acréscimo acerca desta ideia de prestar depoimento. A testemunha fedatária também pode ser aquela que atesta a regularidade de um ato processual por meio de uma assinatura. Inclusive, esse é o exemplo dado pelos autores que eu mencionei. Exemplo de situação em que, por meio de uma assinatura, a testemunha atesta que um ato foi praticado de forma regular. E temos exemplos no Código de Processo Penal de testemunhas fedatárias. Vamos ver o que está no artigo 304, parágrafo 2º do CPP, que aparece na sua tela. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Esse 304, parágrafo 2º, está fazendo referência a testemunhas fedatárias. O parágrafo 2º do artigo 304 diz que a falta de testemunhas da infração não impede o auto de prisão em flagrante. Porém, duas testemunhas deverão assinar o auto porque atestaram a regularidade da apresentação do preso à autoridade. São testemunhas fedatárias. O parágrafo 3º também diz o seguinte: quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Olha que interessante. Então, se, por exemplo, o sujeito se recusa a assinar o auto de prisão em flagrante, o preso, no caso, ou então não tem condições de assinar porque está embriagado, isso é comum, ou não sabe assinar, duas testemunhas de leitura assinarão o auto. E nesse caso, temos testemunhas fedatárias. São pessoas que vão atestar a regularidade do ato praticado. Temos, portanto, nas testemunhas fedatárias pessoas que prestam depoimento acerca da regularidade de algum ato processual ou ainda que podem assinar atestando esta regularidade. Vamos para mais um exemplo. Mais um exemplo no Código de Processo Penal, o artigo 245 trata da busca e apreensão.
O 245 no caput diz o seguinte: as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite. E antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou ao quem o represente, intimando-o em seguida a abrir a porta. Parágrafo 7º. Fim da diligência. Os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com 2 testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto do parágrafo 4º. O parágrafo 7º do artigo 245 basicamente está dizendo que fim da diligência da busca domiciliar, 2 testemunhas presenciais deverão assinar aí esse auto que é lavrado em virtude dessa busca domiciliar realizada. São testemunhas fedatárias, testemunham que atestam a regularidade do ato praticado. É importante que você saiba as expressões sinônimas para a testemunha fedatária. A testemunha fedatária também é denominada de testemunha instrumentária ou ainda testemunha instrumental. Testemunha fedatária, instrumentária ou instrumental. São expressões sinônimas. Vamos passar agora para algumas questões de prova. Vamos ver a prova de delegado da Polícia Civil de São Paulo em 2008. Olha o que diz o enunciado. Denomina-se testemunha fedatária, e o gabarito é a letra C, aquela que acompanhou a leitura do auto de prisão em flagrante na presença do acusado. Na verdade, tome cuidado com essa resposta, com esse gabarito, porque o gabarito deu um exemplo de testemunha fedatária. O gabarito, na verdade, a assertiva não trata do conceito de testemunha fedatária. O conceito é diferente. O exemplo sim está correto, até porque as outras assertivas estão erradas. Então, a letra C foi o que a banca considerou como correta em relação ao que é uma testemunha fedatária. A prova de juiz substituto do TJDF, Magistratura do Distrito Federal, em 2008, cobrou o seguinte: o direito processual penal doutrinariamente elenca as espécies de testemunhas, dentre elas a chamada testemunha fedatária. Assim, marque abaixo a sentença correta acerca da referida espécie. Olha o que disse o gabarito na letra B. É a testemunha que depõe sobre a regularidade de algum ato praticado no inquérito ou no processo. Perfeito! Testemunha que presta depoimento acerca da regularidade de ato processual no inquérito ou no processo é testemunha fedatária. Mas lembre-se, não só o depoimento faz desta testemunha uma testemunha fedatária. Se ela assinar determinado documento atestando a regularidade do ato processual, também será chamada de testemunha fedatária. Você aprendeu então mais um conceito estranho do processo penal, o que é testemunha fedatária. E vamos continuar com a nossa série. Os conceitos estranhos são infinitos, não vamos parar de falar sobre conceitos estranhos do direito penal e do direito processual penal. Até o nosso próximo encontro.